Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e a gente vai bater um papo hoje sobre um tema relevante, um tema importante, seja para você enquanto cidadão, enquanto cidadã, enquanto concurseiro, enquanto concurseira. Mas antes de eu falar qual é o tema, já segue o Aprovação PGE para não perder nenhuma novidade, para não perder nenhuma atualização. Já baixa o material, me segue lá no Instagram, Prof. F. Mário. Olha só, estou gravando esse vídeo, esse assunto é bem recente. Estou gravando esse vídeo aqui, é dia 19 de dezembro. Talvez seja o último ou penúltimo vídeo que eu vou gravar esse ano para vocês. Não sei se vocês irão ver esse vídeo em 2023 ou 2024. Se é em 2023, eu desejo a vocês um excelente Natal, um feliz ano novo. Se é em 2024, eu desejo para vocês um 2024 excelente, cheio de realizações, cheio de bênçãos, com muito sucesso, com muita alegria. E o assunto é bem recente. O assunto é bem recente. O Supremo acabou de julgar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 20, que trata da licença paternidade. Eu vou explicar para vocês o julgado, mas eu e a aprovação PG, a gente sempre entrega para vocês mais. A gente não se contenta com pouco, a gente sempre entrega para vocês mais. Então, o seguinte, o tema é esse aqui. STF licença paternidade. Mas além de explicar o julgado, você compreender perfeitamente a situação, o contexto no qual o Supremo julgou, eu vou explicar para vocês a evolução do Supremo com relação a julgados inerentes à ADO. Isso aqui é importante demais você compreender tanto o contexto do caso concreto analisado pelo Supremo, quanto também a evolução do entendimento para compreender como o Supremo chegou a esse ponto. Simbora, vamos nessa, então vamos lá conversar sobre o assunto. Primeiro ponto é entender como a Constituição disciplina a licença paternidade. A previsão aqui está no artigo 7º, inciso 19. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. A licença paternidade, nos termos fixados, olha só, em lei. Então, o Constituinte de 88 falou o seguinte, olha, o pai vai ter direito à licença quando do nascimento do filho, mas essa licença vai ser fixada em lei, né? Ela vai ser regulamentada por lei. Mas enquanto não vem a lei, o Constituinte já criou uma regra de transição. E essa regra de transição está no artigo 10 do ADCT. Olha o que diz o artigo 10 do ADCT. Para quem não sabe, a ADCT é o ato das disposições constitucionais transitórias. Certeza que você sabe, mas para lembrar, após o texto permanente da Constituição, a gente vem em uma nova parte da Constituição, por assim dizer, onde há novamente a numeração do artigo 1º, 2º, sendo que tudo isso é ADCT. São normas de transição. E aqui a gente tem uma norma de transição que diz o seguinte. Até que a lei, está lembrado dessa lei, estão lembrados dessa lei aqui do artigo 7º, 19, ele está dizendo o seguinte, ó, até que a lei venha regulamentar, venha disciplinar o disposto no artigo 7º, 19, que é o que trata da licença paternidade, o prazo da licença paternidade, a que se refere o inciso, é de 5 dias. Olha só, significa dizer que o Constituinte queria que o prazo fosse eternamente de 5 dias? Não. Ele está falando o seguinte, olha, uma lei tem que disciplinar isso. Mas enquanto a lei não disciplina, esse prazo vai ser de 5 dias. Um prazo, inclusive, muito escasso. O que leva à interpretação de que a lei ela não poderia sequer diminuir o prazo. Isso não está expresso, sem a interpretação que a gente dá. Né? Se o prazo é tão escasso de 5 dias para o pai ali acompanhar a criança, né, após o seu nascimento, como é que você vai reduzir esse prazo? Então, claro que esse prazo é o seguinte, olha, na época do Constituinte chegou a negociação, que esse prazo seria transitoriamente de 5 dias, mas viria uma lei para regulamentar melhor a situação, né? E aí a ideia é que essa lei viesse a ampliar esse direito. Pensa comigo. A Constituição é de quando? A Constituição é de 88. E até agora, 88, galera. E até agora não houve a regulamentação. Olha quanto tempo. Façam as contas aí. Numa conta rápida, a gente tem aí cerca de 30 anos sem regulamentação do dispositivo. Sem isso ser regulamentado. Sem dúvida alguma, há uma situação de inércia indevida do poder político competente.
em regulamentar, né, o prazo da licença paternidade. Como é que é esse prazo hoje? Né? Licença paternidade continua sendo de 5 dias. Né? A gente tem a possibilidade da empresa aderir à empresa cidadã, né? A pessoa jurídica aderir à empresa cidadã, e se aderir à empresa cidadã, esse prazo, né, fica de 20 dias. Licença maternidade, o prazo é de 120. Se a pessoa jurídica adere à empresa cidadã, esse prazo vai para 180 dias. Isso na iniciativa privada. Né? Iniciativa privada, então, de novo, licença paternidade 5, aderir à empresa cidadã 20. Maternidade 120, aderir à empresa cidadã 180. Mas a regra é 5 dias para licença paternidade. No âmbito dos servidores públicos, aí cada regime próprio, cada legislação própria daquela carreira vai disciplinar. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a licença paternidade é de 20 dias e a maternidade de 180 dias. Mas cada ente, cada estado, cada município vai regulamentar a matéria. Beleza? Mas isso aqui também envolve questão de direito de servidor, no final das contas. Claro que o artigo 7º, 19, ele trata dos trabalhadores, né, dos empregados da iniciativa privada. Mas claro que isso gera um reflexo também, até porque servidor também tem direito à licença paternidade. Então, olha só, primeiro ponto que a gente tem que compreender. Há necessidade de se fazer a lei e há uma omissão. Essa omissão é de quem? Quando a Constituição fala que quer que seja elaborada uma lei disciplinando o assunto, claro que a lei, no primeiro momento, essa lei, né, claro que vai ser elaborada pelo Poder Legislativo. Então não há dúvida que o poder político responsável por elaborar essa norma é o Poder Legislativo. Mas também há interesse do Poder Executivo. Por que é interesse do Poder Executivo? Primeiro porque o Poder Executivo ele participa do processo legislativo. Né? O Presidente da República ele participa da formação da lei, seja para sancionar, seja para vetar. Além disso, como eu falei para vocês, há um reflexo aí com relação a servidor público. Né? Inclusive, um dos pedidos na petição inicial dessa DO 20 atinge também servidores públicos, atinge positivamente. Então, há interesse aí do Poder Executivo. Então, a Constituição quer que a matéria seja disciplinada por lei, essa lei deve ser elaborada pelo Legislativo, mas há interesse também do Poder Executivo. Mas antecipo a vocês que há projetos de lei tratando do assunto. Há vários projetos de lei tramitando no Parlamento, no Congresso Nacional, tratando dessa lei, desse prazo de licença paternidade. Será que o fato de já existir projetos de lei que estão sendo deliberados no Congresso Nacional afasta a omissão, afasta a inércia? Não, galera. Porque já se passou um prazo razoável. Então aqui há aquilo que a gente chama, ó, o termozinho bacana, de inércia deliberandi. Ou seja, a inércia na deliberação. O fato de existirem projetos de lei tratando do assunto não afasta por si só a omissão constitucional. Por quê? Porque já se passou um prazo mais que razoável. Praticamente aí 30 anos, galera. Teria tempo demais para isso ser deliberado. Então, sem dúvida, há uma situação de omissão inconstitucional. Havendo uma situação de omissão inconstitucional, a gente tem basicamente 2 remédios que a Constituição prevê. A gente tem um remédio no âmbito do controle concentrado, do controle abstrato, que é a ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e um outro mecanismo no âmbito do controle difuso, controle concreto, que é o mandado de injunção, o MI. Inclusive, a gente tem aqui algumas aulas gravadas, procure aí, onde a gente tratou pontualmente de omissão inconstitucional. Acho que a gente tem 2 ou 3 vídeos gravados sobre o assunto. Aqui a gente vai lembrar rapidamente alguns detalhes importantes para a gente poder compreender com perfeição o tema. A gente sabe que a ADO é um mecanismo de controle concentrado. Então, quando o parâmetro for a Constituição Federal, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Os legitimados da ADO são legitimados mais restritos, são os mesmos legitimados da ADIM. Eles estão no artigo 103 da Constituição Federal. A gente tem vídeo também já gravado tratando de legitimação. Procura aí o que você acha, a gente tem muita coisa gravada. Como a ADO é um mecanismo de controle concentrado, abstrato, de competência do Supremo Tribunal, cuja legitimação está lá no artigo 103 da Constituição, a sua decisão tem efeitos específicos. A eficácia de uma decisão na ADO tem eficácia erga omnes, atinge todo mundo.
Já o mandado de injunção é diferente. O mandado de injunção é mecanismo de controle concreto, manejado pelo interessado, pelo prejudicado quanto à omissão. Se bem que a gente tem também o mandado de injunção coletiva, a gente não vai se preocupar com ele agora. Vamos conversar aqui sobre o individual. No mandado de injunção individual, o prejudicado ele ingressa em juízo para tentar sanar aquela omissão e resolver a sua situação. É julgado por quem? Depende da autoridade omissa. Vai variar. Se a autoridade omissa for o Congresso Nacional, o Presidente da República, a competência é do STF. Mas não é sempre do Supremo, vai depender de quem é a autoridade omissa. Sendo Congresso, Presidente, STF. E a decisão, como regra, tem eficácia interpartes, atinge apenas as partes do processo, porque é uma ação individual, onde o demandante, o impetrante, melhor dizendo, ele vai perseguir um direito subjetivo seu. Então, para combater a omissão inconstitucional, ADO e mandado de injunção. Mas uma vez verificada essa omissão, o judiciário verifica que existe a omissão inconstitucional. O que o judiciário pode fazer? Vou explicar para vocês as diversas teorias. E daqui a pouco eu vou falar para vocês qual é a teoria a qual o Supremo tem se filiado. Então a gente vai primeiro ver agora uma parte teórica, que a pergunta é a seguinte: quando o judiciário reconhece um estado de omissão inconstitucional, o que é que o judiciário pode fazer? Vamos compreender cada uma das teorias e o segundo passo da gente é fixar em qual teoria o Supremo, a qual teoria o Supremo adere, beleza? Então a gente tem basicamente essas três teorias aqui, ó. Efeitos da decisão que reconhece uma omissão inconstitucional. A gente tem a chamada teoria abstrativista, e a teoria concretista. A teoria concretista, por sua vez, se subdivide em concretista direta e concretista indireta. Essa corrente concretista indireta também é chamada de corrente intermediária ou corrente mista. Vou explicar para vocês cada uma delas. Teoria abstrativista. Essa aqui, ela se apega a um conceito mais tradicional de separação dos poderes. A ideia dela é a seguinte: olha, se a Constituição dá ordem para os poderes políticos, legislativo, executivo, o judiciário não pode se interferir fortemente com relação a isso. O judiciário não pode substituir a vontade desses poderes políticos. O judiciário ele se limita a reconhecer aquele estado de inconstitucionalidade por omissão e notifica o poder. Notifica o ente, o órgão competente para que ele sane a omissão. Mas o judiciário, por si, ele não pode sanar essa omissão, ele não pode fixar a decisão que tem que ser tomada pelo poder político. Então, a corrente meramente abstrata, reconhecida a inconstitucionalidade por omissão, se faz uma mera notificação. Se expede uma notificação ao poder competente para que o poder competente ele mesmo sane a omissão. Então essa é a corrente abstrativista. Corrente concretista. A gente tem duas espécies, a concretista direta e a indireta. Vocês podem perceber que o próprio nome já dá a entender. Corrente concretista. Nesses casos aqui da concretista, é possível que o judiciário ele concretize o direito. Ele, de maneira transitória, determine como aquele direito, como aquela norma constitucional deve ser concretizada. E aí a gente tem a primeira corrente, a concretista direta. Pela concretista direta, fixada em constitucionalidade por omissão, o judiciário reconhecendo o estado de omissão inconstitucional, o que é que ele vai fazer? Ele vai determinar a concretização do direito, o modo como aquele direito vai ser concretizado. E ele também vai notificar o poder omisso. Mas observe aqui que ele vai notificar para dizer o seguinte: olha, enquanto permanecer o estado de omissão inconstitucional, enquanto assim permanecer, o direito, a norma constitucional vai ser concretizada dessa forma aqui. Claro que no futuro o poder omisso ele pode exercer sua atribuição, exercer sua competência e elaborar a norma, fixar o modo de exercício do direito, mas enquanto ele não exerce, vale a decisão judicial. Então observe que a corrente concretista direta, ela é o oposto da abstrativista. Enquanto a abstrativista fixa algo muito ameno, uma mera notificação, a concretista direta não, ela determina o modo de concretização do direito. E notifica o poder omisso apenas para dizer o seguinte: olha, enquanto você permanecer no estado de omissão, a decisão judicial aqui vai valer e ela vai fixar o modo como isso deve ser concretizado. E a gente tem um meio termo, que é a concretista indireta.
também chamada de intermediária ou mista. Essa aí, ela une as técnicas da abstrativista com as técnicas da concretista direta. O que é que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte: fixada em constitucionalidade de promissão, vai se fazer uma notificação ao poder omisso, ao órgão omisso, à autoridade omissa. Mas essa notificação aqui vai ter um prazo. Ela vai conter um prazo. Vai ser fixado um prazo para que aquela omissão seja sanada. Se aquela omissão for sanada naquele prazo, a situação está resolvida. Porém, se aquele prazo não for respeitado, o que é que vai acontecer? O judiciário ele vai poder fixar um modo de concretização do direito. Então, são essas as diversas teorias que tratam dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de promissão. Desde uma corrente muito amena que se apega a uma noção muito tradicional de separação dos poderes, a corrente abstrativista, onde determina o seguinte, que isso é um problema político. Sendo um problema político, o judiciário não resolve, a gente notifica, alerta que aquele poder, aquele órgão está no estado de omissão inconstitucional, mas a gente não coloca o dedo além disso. A gente não interfere além disso. Isso é um problema político e se resolve nas urnas. Se por acaso o povo entender que aquele poder é ineficiente, ele elege novos representantes, por exemplo. E a corrente concretista vai para o outro lado, permite a concretização do direito, desde uma forma direta, como a concretista direta, quanto aliando as técnicas das correntes anteriores, permitindo a notificação, estabelecendo o prazo, e uma vez desrespeitado esse prazo, aí sim o judiciário vai poder determinar a forma de concretizar. Né? É a corrente concretista direta, intermediária ou mista. Então vimos aqui as diversas correntes. Vamos ver agora a qual o Supremo se filia. Tanto em série de mandado de injunção, quanto em série de ADO, para a gente chegar na nossa conclusão. Como foi que ele fixou aí o entendimento com relação à licença paternidade. Então olha só. Com relação ao mandado de injunção, bora do início. Tanto com relação a ADO quanto o mandado de injunção, o Supremo ele sempre foi muito tímido. Na origem, né? Ele sempre foi muito tímido. Ele adotava para as duas, tanto no mandado de injunção quanto na ADO, uma corrente meramente abstrativista. Né? Permitia apenas a notificação. No que se refere ao mandado de injunção, ele começou a evoluir e mudar seu entendimento. A gente tem o mandado de injunção 708, a gente tem o mandado de injunção 712, que tratam de greve de servidores públicos, onde o Supremo adotou a corrente concretista direta. Ele determinou a aplicação por analogia da Lei Geral de Greve, né? Com algumas modificações, mas com algumas restrições, mas ele permitiu, olha, enquanto não se fizer a lei tratando do direito de greve de servidor, se aplica lá a Lei Geral de Greve da Iniciativa Privada com algumas moderações. Até que veio a Lei 13.300 e resolveu o problema. A Lei 13.300 é a lei do mandado de injunção. E ela resolve o problema. Olha o que ela fixa aqui. Está no artigo 8º da Lei 13.300. Vou deixar aqui. Isso aqui é a Lei 13.300, hein, galera? Eu botei o número da lei aqui. Mas para ficar aí para vocês, se vocês quiserem consultar, é a lei do mandado de injunção. Que fala o seguinte, olha o artigo 8º. Reconhecido o estado de mora legislativa. O que é mora legislativa? Quando você está em atraso, você paga juros de mora. A mora legislativa é o atraso em elaborar a norma. Reconhecido esse estado de mora, será deferida a injunção para incisos 1º e 2º. Isso aqui, na realidade, são providências que devem ser tomadas nessa ordem. Primeira providência, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Então, primeiro passo, notifica o impetrado, a autoridade responsável, para que em prazo razoável ele elabore a norma. Inciso 2º, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições que poderá o interessado promover a ação própria visando exercer-os, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Não tem dúvida. Para mandado de junção, a Lei 13.300 adota uma corrente concretista indireta, uma corrente intermediária, uma corrente
mista, ou como queiram chamar, uma corrente eclética. Primeiro notifica, dando um prazo. Se aquele prazo não for respeitado, o que é que se faz? Se estabelece um modo de exercício do direito. Então, mandado de injunção corrente concretista indireta. E aqui o parágrafo único adota uma técnica interessante, olha só. Apenas aqui a título de curiosidade, que será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1º do caput, será dispensada essa notificação prevista no inciso 1º, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Lembram que o mandado de injunção é um instrumento de controle concreto? Então imagine que João impetrou um mandado de injunção querendo, por exemplo, exercer a licença paternidade num prazo mais ampliado. Supremo, né? Ele entrou contra o Congresso Nacional e Presidente da República, então o Supremo que vai julgar. Supremo defere a injunção e notifica Congresso e Presidente para que no prazo razoável de tantos meses elaborem a norma. Não elaborou a norma. Que eu estou dando um exemplo, hein, galera? Estou dizendo que isso aconteceu, não. Estou dando um exemplo. Não elaborou a norma naquele prazo. O que é que vai ser fixado agora? O Judiciário, o Supremo vai fixar o modo de exercer aquele direito. Ele poderia, por exemplo, falar, ó, a licença paternidade, enquanto não for suprida a mora, vai ser de 10 dias, de 15 dias, de 20 dias, enfim, fixar um prazo. E resolver a situação lá de João. Mas Antônio, outro empregado, está com o mesmo problema. E também ingressou, impetrou um mandado de injunção. E ganhou também a ação. Será que vai mandar notificar novamente Congresso e Presidente? Não. O parágrafo único fala o seguinte, olha, se for comprovado que mandado de injunção anterior, as autoridades omissas deixaram ultrapassar o prazo e não elaboraram a norma, então aquela providência de notificar com prazo ela vai ser dispensada. O Judiciário pode diretamente determinar, né, as condições para o exercício do direito. Então, nesse caso, nesse segundo mandado de injunção, já se poderia determinar diretamente sem se enviar nova notificação. Beleza? Então, com relação ao mandado de injunção, essa foi a solução dada pela Lei 13.300, pelo legislador, corrente concretista intermediária. Recomendo muito a leitura da Lei 13.300. A gente não vai ler aqui e nem tratar dos demais pontos dela, que não é o objetivo da aula. Se vocês quiserem um bate-papo aqui sobre mandado de injunção, fala aí pra gente aí embaixo. Eu sempre atendo vocês, galera. Curte esse vídeo, comenta, segue o Aprovação PGS, se já não segue, me segue lá no Instagram, Prof. Mário, e comenta aqui, Mário, a gente quer uma aula sobre mandado de injunção, que a gente prepara uma aula bacana para vocês sobre mandado de injunção, beleza? Um bate-papo. Na realidade, isso aqui não é aula, é um bate-papo, é uma conversa. E vamos lá, vamos agora para a ADO. Olha como é que a ADO é tratada. Está no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então tá aqui. Se faz o quê? Se dá a ciência ao poder competente para adotar as providências que forem necessárias. E se for órgão administrativo, a Constituição diz que esse prazo tem que ser um prazo de 30 dias. Então é assim que a Constituição regulamenta. A gente tem uma regulamentação parecida com isso na lei com essa na Lei 9868 de 99. A 9868 trata da ADIM, da ADC e da ADO. Também trata aqui da ADO. Mas é uma regulamentação bem parecida com essa daqui. Apesar do texto da Constituição, ou em razão do texto da Constituição, como vocês interpretem, o Supremo durante muito tempo fixou o entendimento de que na ADO a corrente seria meramente abstrativista. Alguns até diziam o seguinte, olha, se for poder, né, se for uma omissão de um poder legislativo, por exemplo, poder executivo, realmente só se faz a notificação, porque é o que o 103 parágrafo 2º diz. Mas se for órgão, a Constituição já dá um prazo de 30 dias. Então, para órgão seria uma concretista indireta. Mas o Supremo, no primeiro momento, não se apegou a essa ideia. Tanto para poder quanto para órgão, o Supremo se limitava a notificar. Não estabelecia prazo nem nada. Então, corrente meramente abstrativista. E foi assim durante muito tempo. O Supremo se revelou muito tímido. Se ele já era tímido no início com o mandado de injunção que tem eficácia interparte, quanto mais com a ADO, que tem eficácia erga omnes. Aqui ele dizia, olha, se eu supro a omissão com eficácia erga omnes para todo mundo, eu estou substituindo o legislador. Isso fere a separação dos poderes. E durante muito tempo o Supremo ele se apegou a essa tese.
até que ele começa, alguns vários anos atrás, dar alguns sinais de modificação. E aí a gente vai acompanhar essa evolução agora. Trouxe aqui para vocês alguns julgados que exteriorizam essa evolução de entendimento do Supremo. O primeiro deles aqui, que eu entendo que é relevante, é na ADIM 3682. A gente sabe que o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, ele fixa o procedimento de criação de municípios no Brasil. Mas ele diz o seguinte, que os municípios devem ser criados no período previsto em lei complementar federal. O Supremo entende que essa norma do artigo 18, parágrafo 4º, é uma norma de eficácia limitada, ou seja, só seria possível criar município após a edição dessa lei complementar federal definindo esse período de criação. E a gente não tem essa lei complementar federal até hoje. Repito, estou gravando esse vídeo 19 de dezembro de 2023. A gente não tem essa lei complementar até hoje. E aí se ingressou, na realidade, com a ADIM aqui, mas que o Supremo reconheceu como ADO. É uma ADIM 3682, mas como essa fungibilidade entre ADIM e ADO, quando há uma dúvida razoável, o Supremo ele tratou aqui da omissão. Essa omissão em elaborar a lei complementar prevista no artigo 18, parágrafo 4º, fala o seguinte: declaração do estado de mora do Congresso Nacional. Estabelecimento do prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional adote todas as providências legislativas ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, devendo ser contempladas as situações imperfeitas decorrentes do estado de inconstitucionalidade gerado pela omissão. Quando o Supremo faz isso, o que é que todo mundo diz? Opa, fixou um prazo. Começou a adotar a corrente concretista indireta. Mas o que é que ele diz? Não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso, mas apenas a fixação de um parâmetro temporal razoável. Observe que com esse julgado não é possível a gente afirmar que o Supremo modificou seu entendimento. O Congresso até adotou uma providência, fez a emenda constitucional, convalidando a criação de alguns municípios, mas a realidade é que a gente não tem essa lei complementar até hoje. Continua o estado de mora. Então, apesar de ter sido fixado um prazo, o prazo foi ultrapassado sem que o comando do Supremo tenha sido cumprido de forma integral e o Supremo não sanou a omissão. Por que eu falo que é um alerta importante esse julgado? Porque pela primeira vez o Supremo fixou efetivamente um prazo. Mas ele diz que não é um prazo peremptório, apenas uma indicação. Então, por esse julgado, a gente pode ter um alerta, mas não peremptoriamente afirmar que o Supremo aqui modificou seu entendimento. Beleza? Mas já fica aí um alertazinho, né? Aí o Supremo depois julga a ADO 25. ADO 25, que trata da compensação aos estados e ao Distrito Federal da isenção de ICMS sobre exportações de produtos primários e semi-elaborados. Para incentivar a exportação, existem isenções de ICMS de alguns produtos, produtos primários e semi-elaborados. E o artigo 91 do ADCT, ele fixava porque ele foi revogado pela emenda constitucional 109, mas ele fixava o quê? Ele fixava que os estados deveriam ser compensados dessa isenção, artigo 91 do ADCT, e nunca houve norma fixando essa compensação. Então o que é que o Supremo faz? Ele declara o estado de mora do Congresso Nacional mais uma vez, e estabelece o prazo de 12 meses para que a omissão fosse sanada. Depois ele prorroga esse prazo por mais 12 meses. E como é que a situação se resolve? Foi feita a norma? Não. Mas União, Estados e Distrito Federal firmaram um acordo de repasse financeiro que foi homologado pelo STF. Mais uma vez, dá para a gente afirmar que por esse julgado ele começou a mudar, ele mudou efetivamente o entendimento dele? Não. Não dá para dizer, porque fixou um prazo de 12 meses, nunca foi feita a norma, mas ele fixou um prazo. E antes desse prazo se esgotar, apesar de haver a prorrogação por mais 12 meses, se houve um acordo entre União, Estados e Distrito Federal, a situação foi sanada e, posteriormente, a cláusula que determinava essa compensação, artigo 91 do ADCT, ela foi revogada pela emenda 109. Mas, mais uma vez, o Supremo ele fixa um prazo. Aí, bora lá, vamos para o próximo julgado do Supremo. Essa aqui, todo mundo conheceu, a ADO 26, que daria também uma aula só sobre isso. Criminalização da homofobia e da transfobia. O que é que ele faz? Cientifica o Congresso Nacional
quanto ao seu estado de mora legislativa, mora inconstitucional. E enquanto permanecer o estado de mora, o que é que o Supremo determina? Um enquadramento imediato das práticas de homofobia e transfobia, mediante interpretação conforme, que não se confunde com exegese fundada em analogia e mala parte. Daqui a pouco eu explico rapidamente para vocês, né? Então ele determinou o enquadramento da homofobia e da transfobia no conceito de racismo previsto na Lei 7716 de 89. Perceberam o que ele fez aqui? Ele já deu uma concretude maior à sua decisão. Ele falou o seguinte, olha, o Congresso deveria, existe o comando constitucional que determina a penalização, né? Um comando de criminalização desse tipo de conduta, da transfobia e da homofobia. Acontece que o Congresso nunca criminalizou. Então, enquanto o Congresso não criminaliza, o que é que a gente faz? Cientifica o Congresso que ele está no estado de mora inconstitucional e determina a aplicação do conceito de racismo da Lei 7716 de 89. E para quem acompanha a evolução do entendimento do Supremo, isso aqui não foi surpresa. Por que não foi surpresa? Porque o Supremo há muito leia lá desde o caso Elvanger. O Supremo, ele fixou o entendimento que o racismo, ele não leva em conta o componente genético, biológico. Até porque geneticamente nós todos somos iguais. O racismo é um conceito social, um conceito estrutural, um conceito político. Então a perseguição a grupos minoritários, por exemplo, configura a prática de racismo. Por isso que ele fala, isso aqui é uma interpretação conforme. E não exegese formulada em analogia. Analogia o que é? Quando você pega uma situação e aplica outra semelhante. Não é analogia em mala parte, é uma analogia prejudicial, criando uma conduta criminalizadora. Não, não é isso que eu fiz. O que eu fiz foi o seguinte, foi aplicar uma interpretação conforme. A Constituição fala em racismo, a lei fala em racismo, mas ela não fala o que é racismo, então eu vou interpretar o que é racismo. Racismo é uma perseguição a grupos minoritários. Uma perseguição indevida a grupo minoritário. Então, claro que homofobia e transfobia se enquadram nesse tipo de conduta. Então ele dá o quê? Ele dá uma maior concretude à sua decisão. Isso aqui é uma evolução importante. E aí a gente chega na nossa querida ADO 25, que é o objeto da aula da gente, para a gente entender o que foi que o Supremo... Toda essa evolução para entender o que o Supremo fixou. O que é que ele fala aqui? Ó? Que existe a omissão inconstitucional relativamente à edição da lei regulamentadora da licença paternidade, prevista no artigo 7º, inciso 19 da Constituição. Lembro, o artigo 7º, 19 diz que a licença paternidade vai ser fixada em lei. E enquanto não for fixada essa lei, artigo 10 do ADCT, essa licença é de 5 dias. Aí o que ele faz ainda aqui? Que fique estabelecido o prazo de 18 meses para o Congresso sanar a apontada omissão. E aqui é o mais importante, o item 3 da tese. Não sobrevindo lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este tribunal fixá-lo. Aqui o Supremo está afirmando para a gente diretamente. Olha, eu notifiquei o Congresso e fixei um prazo de 18 meses. Se ele não sanar a omissão, eu vou fixar esse prazo. Se não for elaborada a lei fixando o prazo da licença paternidade, eu mesmo vou fixar. Então aqui na ADO 20, o Supremo adota uma corrente concretista indireta, uma corrente eclética, uma corrente mista, uma corrente intermediária. Dá para afirmar que em qualquer decisão em série de ADO, ele vai se apegar a essa corrente intermediária? Ainda não. A gente tem que acompanhar a evolução da jurisprudência do STF. Tem que acompanhar a evolução desse entendimento para ver se ele sempre fará isso. O que a gente pode afirmar é que o Supremo entende hoje ser possível se aplicar a corrente concretista indireta em série de ADO. Isso a gente pode afirmar, porque ele fala expressamente. Agora, se ele vai utilizar esse mesmo entendimento para disciplinamentos futuros, aí só o tempo dirá. A gente vai ter que acompanhar essa novela e eu vou estar aqui juntinho com vocês, acompanhando e trazendo todas as novidades. Galera, para quem ficou até o final, o meu muito obrigado e meu desejo de bons estudos. Repito, não sei se vocês verão esse vídeo final de 2023 ou início de 2024, independentemente de quando você vir esse vídeo, eu quero desejar para vocês um 2024 excelente, de muitas realizações,
de muitas bênçãos, de muitos objetivos e de escolhas certas. É porque nossas escolhas é que vão nos levar ao caminho e aos objetivos que a gente quer, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.